Hoje vemos nitidamente muitos que carregam máscaras envernizadas e se preocupando com a estética externa do que propriamente vivendo quem realmente eles são. E muitos hoje já não vivem, apenas interpretam um papel como meros atores teatrais. E o mais assustador é que isso não acontece somente na sociedade que está em nossa volta, mas principalmente nas igrejas e denominações diversas. Pessoas que sacrificam a própria identidade para se encaixar em um molde que nunca foi delas. Abraçam padrões, linguagens, discursos, comportamentos que não nasceram do espírito, mas da pressão do grupo em que estão inseridos. A psicologia chama isso de falsificação do self, conceito desenvolvido por Donald Winnicott. E isso é quando alguém abandona quem realmente ele é para se tornar aquilo que o meio exige, pela pressão do grupo que está inserido. E toda vez que você sufoca sua verdade para agradar um sistema, você começa a morrer por dentro. A filosofia também retrata isso. Isso me remete muito a Kierkegaard, um dos filósofos que eu sempre trago alguma reflexão dele, de Nietzsche, ou até mesmo de Pascal, mas ele fala da seguinte forma, que a maior tragédia é quando o ser humano perde o seu próprio eu sem perceber. E muitos cristãos vivem exatamente assim, estão perdendo o seu próprio eu. E muitos, a questão não é perder a salvação, é perder a sua identidade, a sua autenticidade. Dentro deles há uma verdade que grita. E eles sabem que certas práticas, discursos, jargões são incoerentes, sabem que há manipulação, sabem que há vaidade, abuso de autoridade e tradições que não têm base bíblica alguma, mas simplesmente se calam, são coniventes com isso. E o silêncio não é espiritualidade, o silêncio é, na verdade, uma covardia que a pessoa tem. E quando a pessoa não se posiciona, ela está aceitando a mentira que vê. Ela começa a internalizá-la. E essa mentira cria rachaduras na alma, na fé, no intelecto, e na maturidade e no caráter. E é assim que nasce cristãos frágeis, instáveis, que não conseguem dialogar, pensar, questionar ou discernir. Gente que teme desapontar a maioria, mas não percebe-se que está desagradando a Deus, mas não teme também entristecer a sua consciência. Carl Jung é um psicólogo, ele dizia, aquilo que você evita confrontar, ele acaba te controlando. E a verdade é que muitos vivem atrás de máscaras de diversos tipos. E dá para fazer uma seleção, máscaras espirituais de uma pureza falsa, de uma obediência fingida, e máscaras que não vão sustentar por muito tempo. Jesus foi bem enfático quando ele denunciou esse tipo de comportamento e conduta que era uma prática muito comum entre os fariseus. Se preocupavam muito com o externo, mas por dentro eram sepulcros caiados. E é exatamente isso que acontece quando o cristão se conforma à estética do grupo, mas não à verdade do evangelho. Quando ele repete palavras, mas não possui convicções. Quando ele veste o traje correto, mas o coração continua vazio do evangelho. Quando ele se molda ao padrão do sistema, mas não ao caráter de Cristo em busca da estatura de varão perfeito. O pior de tudo isso é o que vem depois disso, as consequências que isso leva, tanto para ele como para a casa dele, para gerações futuras. Quando alguém ousa pensar diferente, com respeito, com a educação, com a maturidade, referente a tudo aquilo, ele é taxado como rebelde, desviado, como altivo, como soberbo, como ignorante. Não é que ele esteja errado, é que a verdade dele expõe e o conforto de muitos e confronta a realidade de muitos. Hannah Arendt dizia que a maioria prefere a tranquilidade da obediência do que a responsabilidade da liberdade. No meio religioso isso se torna ainda mais perigoso.
Obedecer cegamente parece algo espiritual, mas às vezes é só o medo disfarçado de piedade. Muitos não querem confrontar, não querem, preferem agradar do que o confronto. E a Bíblia nunca chamou ninguém para ser cópia de um líder, nem sombra de um sistema. O chamado é para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E devemos ter a maturidade, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E ser cristão não é vestir um uniforme, nem repetir jargão, nem imitar multidões. Ser cristão é guardar a integridade do coração perante Deus, mesmo que custe rejeição, mal-entendidos ou isolamento. Porque, no fim, de que adianta ser aceito por todos, se para isso você precisa abandonar a pessoa que Deus te chamou para ser? Faça essa reflexão, vale a pena? E de que adianta caber num molde, num padrão, se o preço disso é deformar a sua alma e a sua identidade? Do que adianta parecer tão santo por fora se por dentro você está morrendo? Cristo não morreu para produzir atores. Ele morreu para transformar pessoas reais, inteiras e verdadeiras. E toda a verdade que você está sufocando hoje, amanhã será a corrente que vai te prender. A fé que precisa de máscara não é fé, é teatro. E quando colocamos máscaras para dizer que somos aquilo que não somos, estamos só interpretando um papel e fazendo uma peça. E o Evangelho não veio para formar plateias, ele veio para formar discípulos. Pense nisso. Forte abraço.